Não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre projeção astral. Então eu vou contar, eu gosto de contar minhas experiências, né? Porque aí eu falo com um fundamento, eu acho bem mais legal. Então eu sei o que é uma projeção astral porque eu tive essa experiência. Só que eu não desenvolvi a minha esta habilidade, né? Que dizem que todo mundo tem essa habilidade. Uns têm mais desenvolvida do que outros, que na verdade todo mundo pratica projeção astral, só que de forma inconsciente. Quando a gente dorme, a gente projeta o nosso corpo espiritual, nosso corpo de luz, nosso perispírito, todos esses nomes querem dizer a mesma coisa. A nossa consciência, a gente projeta. Inconscientemente a gente desloca, entra em descoincidência esse nosso corpo mais sutil com o nosso corpo físico. É como se fosse um desdobramento. Normalmente a gente não tem consciência disso, a gente relaxa, a nossa mente relaxa e a gente entra numa inconsciência e já começa a sonhar. E esses sonhos já podem ser a gente visitando algum lugar, a gente visitando o plano astral, a gente visitando outras dimensões. Pode acontecer também da gente não sair muito longe do nosso corpo, ficar ali flutuando, ou então ficar só naquele ambiente ali do nosso quarto e só mentalizando. Mas o que eu posso dizer foi da minha experiência. E foi essa experiência que eu tive, eu acho que eu devia ter por aí uns 15 anos, 17, não tinha mais que isso não. Então era uma tarde, era mais ou menos acho que umas 3 horas da tarde. E eu não me lembro qual era o motivo, mas eu estava muito chateada, eu andava muito deprimida, eu não me lembro direito o que era. Eu sei que eu estava meio chateada aquela tarde. Meus irmãos, a minha irmã e os meus 2 irmãos estavam conversando na porta da cozinha. Eu lembro que o meu irmão mais velho, que é um ano mais novo do que eu, inclusive ele já faleceu. Esse meu irmão, ele estava limpando a bicicleta, ele tinha uma Caloi 10. Na época a Caloi 10 era uma das melhores bicicletas da moda. E ele estava dando um trato lá na bicicleta dele, né? Ele tinha virado a bicicleta com as rodas para cima e estava limpando a bicicleta e conversando com meus outros 2 irmãos. E eu estava muito chateada, não estava afim de conversar com ninguém, não. Aí eu fui pro meu quarto. Era um quartinho bem pequeno, então eram 3 camas, mas 2 eram beliche. Meu irmão dormia embaixo, eu dormia em cima. E era um beliche que não era um beliche padrão. Era um beliche que tinha sido mandado fazer esse beliche, então ele era um beliche alto, ele não era esses modernos que tem agora que são mais baixinhos. Então dava pra sentar na cama de baixo e ainda a gente tinha que levantar o braço assim pra pegar no estrado da cama de cima, era bem altinho. E eu fui pro meu quarto, meus irmãos ficaram lá na porta da cozinha, lá na varandinha que tinha na porta da cozinha lá, conversando. Entrei pro meu quarto, fechei a porta era empenada. E essa porta, a gente entrava e batia ela assim. Ela travava, mas ela não fechava normal, ela ficava travada. E eu entrei, empurrei a porta, travei a porta e deitei. Só que eu deitei não na parte de cima do beliche, deitei embaixo, na cama de baixo. Aí tô lá deitada e barriga pra cima, relaxando. Aí, de repente, nunca tinha me acontecido isso. Eu estava com os olhos fechados, aí de repente eu senti o meu corpo todinho ficar completamente imóvel. Eu não conseguia mexer meu corpo. Meu corpo ficou rígido, imóvel. E antes do meu corpo ficar totalmente imóvel, eu escutei um som nos meus ouvidos, como se eu estivesse mergulhando minha cabeça dentro do mar, aquele som de água, como se estivesse mergulhando. Fez um som estranho, mas como se estivesse tampando meus ouvidos. E nisso meu corpo todo ficou rígido.
E eu estava assim, totalmente consciente, eu estava percebendo o meu corpo, eu ouvindo aquele som nos meus ouvidos, mas eu não conseguia me mover. Então eu comecei a ficar muito assustada. Naquilo de eu ficar assustada, eu tentei me levantar, mas eu não conseguia me levantar. Mas ao mesmo tempo, eu percebia que eu tocava o estrado da cama de cima. E aí eu voltava, naquela aflição de tentar me levantar, eu tentava me levantar e não conseguia. E eu estava com uma blusinha de listras coloridas, umas listras fininhas, e conforme eu fazia aquele esforço, eu via como se uma blusa, as listras passavam uma pelas outras, conforme eu tentava me levantar. E aquela agonia foi ficando cada vez maior. Nisso eu já vi que eu senti que eu estava em pé. Aliás, eu não senti que eu estava em pé. Eu me levantei da cama, mas eu não sei como. Nisso eu já estava na porta, tentando abrir a porta e não conseguia abrir a porta de jeito nenhum, não conseguia abrir a porta. Aí eu voltei, eu senti que eu voltei de novo, já me vi novamente na minha cama novamente, com o meu corpo totalmente rígido e não conseguia me movimentar. Olha só a confusão mental que eu estava, né? Gente, eu fiquei aqui, foi uma experiência, eu nunca tinha escutado falar nada sobre projeção astral, nada sobre desdobramento. Nessa época eu não tinha conhecimento de nada, de um assunto assim, espiritualista. O único conhecimento que eu tinha mais, assim, eu gostava de ler a Bíblia, gostava de conversar muito sobre o evangelho com meu avô, que meu avô era evangélico. E não tinha nenhum conhecimento sobre espiritualismo, sobre espiritismo, nada disso. Eu só sei que eu fiquei naquela agonia, foi pouco tempo, foi uma coisa muito rápida. Eu só sei que eu fiquei ali, totalmente rígida na cama, não conseguia me levantar. Foi quando me veio assim na minha mente uma inspiração e eu pensei, e se eu respirar? Então eu comecei a respirar mais rápido, mais profundamente, mais rápido. E mentalmente comecei a rezar o Pai Nosso, que é a oração que eu mais gosto, e aquele apavoramento todo que eu estava, só podia rezar o Pai Nosso mesmo. Aí comecei a rezar o Pai Nosso e consegui. Foi quando eu comecei a mexer primeiro os dedos dos pés, fui mexendo os dedos dos pés, depois comecei a mexer as mãos, os dedos, e depois, de repente, eu senti que destravou meu corpo e eu saí correndo do quarto desesperada. Que nunca tinha acontecido aquilo, eu pensei que eu estava morrendo, gente. E eu só sei que esta foi a minha iniciação nas minhas pesquisas espiritualistas, nos meus estudos espiritualistas, porque até então eu não tinha muita preocupação com isso. Eu só gostava mesmo de ler a Bíblia, ler os Salmos, ler os Provérbios, mas eu não tinha nenhum conhecimento de nada mais espiritualista, assim, que falasse sobre alma, sobre espírito, sobre corpo espiritual. Mas essa foi a minha experiência. E eu acho que foi essa mesmo, a minha iniciação, e que me levou, que me despertou para a minha busca. Eu acredito que na verdade, eu não tinha, assim, meu projeto na minha missão de vida, eu não tinha que ser alguém que fosse trabalhar com desdobramento, com viagem astral, porque senão eu teria conseguido levar desenvolver mais, né, esse dom. Eu acho que na verdade foi mais um chamamento. Eu acho que o plano espiritual, ou meu anjo guardião, meus protetores espirituais estavam ali me dando um sinal de que eu era muito jovem para andar tão encucada como eu andava, com pensamentos assim, meio, né, aqueles pensamentos meio depressivos, que normalmente, né, adolescente tem mesmo, mas eu acho que, não sei, eu acho que realmente foi um chamamento, não para eu trabalhar com esse desdobramento, com projeção astral, mas para eu buscar mais conhecimento nesta área, porque depois disso eu comecei a procurar livros que me instruísse, que me esclarecesse, porque ninguém sabia dizer, né, o que era aquilo. E eu comecei a pesquisar. O meu primeiro livro que eu li
dentro do espiritualismo, dentro do espiritismo, foi o livro sobre fenômenos de bilocação do Ernesto Bozano. E a partir daí eu fui me interessando mais e me trouxe muito esclarecimento, me trouxe muita informação sobre a espiritualidade e ajudou muito no meu crescimento moral e espiritual. Eu acho muito interessante isso, né? Como as experiências são diferentes para cada pessoa, como as experiências causam efeitos diferentes em cada pessoa, de acordo com a nossa evolução espiritual. Porque um dos livros que eu li muito tempo depois, livros espirituais sobre yoga, foi do Ramana Maharshi, um guru, né, um grande mestre espiritual, um sábio da Índia. E este guru, ele principiou a sua busca espiritual, seu desenvolvimento espiritual, com uma experiência que ele teve também de desdobramento, uma experiência que ele saiu fora do corpo. Mas ele não ficou assim apavorado que nem eu, ele já era um espírito mais preparado, né? Ele já veio com uma grande sabedoria, ele não ficou apavorado, mas aquilo simplesmente abriu mesmo a compreensão dele plenamente e ele se tornou um grande mestre espiritual. E eu ainda estou aí, estou lutando aí com as minhas sombras, com os meus defeitos e aprendendo sempre, mas eu acredito que essa experiência que eu tive de desdobramento foi mesmo um empurrãozinho, foi um empurrão com um grande susto, mas que valeu. Eu agradeço de todo o meu coração aos meus protetores, ao plano espiritual que me deu essa oportunidade. E não sei se eu um dia ainda vou fazer um curso nessa área. É mesmo porque eu acho que toda noite, toda vez que a gente dorme, a gente sai. Eu procuro sempre me recordar dos sonhos que eu tenho. Eu procuro, quando eu acordo, dar uma repassada para lembrar mais ou menos do que eu sonhei, ver se tem alguma mensagem, alguma lição que eu posso tirar dos meus sonhos, né? Não gosto muito daquela sensação, de vez em quando eu sinto ainda aquela sensação de estar com o corpo amortecendo, perdendo o domínio sobre o corpo, mas aí eu volto, eu não gosto de sentir aquela sensação e eu sempre peço para os meus protetores para só me deixar ficar consciente depois que eu sair. Mas não tenho vocação para fazer projeção astral. Mas meu negócio é aqui mesmo, né? Trabalhar aqui mesmo. Geralmente o pessoal que faz projeção astral, geralmente o pessoal que se dedica. Geralmente o pessoal que se dedica aí para projeção astral é porque já vem com a missão dentro desse dom. E eles trabalham muito no plano espiritual quando eles estão desdobrados. Mas no meu caso acho que não. No meu caso é aqui na Terra mesmo, quando eu tô acordada. Depois quando eu tô dormindo é inconsciente, o que eu tiver que aprender lá, eu aprendo e igual todo mundo. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo.